Fez 20 anos, né? Está fazendo 20 anos, e esse foi um dos primeiros polos foram 3 primeiros polos a ser ofertado o curso de pedagogia. Nova Friburgo. É uma pessoa que foi importantíssima para que o curso de educação à distância pudesse se firmar dentro da Faculdade de Educação, né? Está conosco há muito tempo. O professor Robson aqui, todos vocês conhecem, já está aqui há muitos anos também, substituiu a professora Maria Lídia, que foi a primeira diretora do Polo Paracambi. À minha esquerda aqui temos a professora Adélia, do seminário, né? Que foi a disciplina, o componente curricular, eu prefiro a palavra componente curricular, que trabalha com as memórias, trabalha com os memoriais dos alunos, com as histórias de vida das pessoas. Porque eu sabia que, até falei para ele, você está recebendo um filho pronto para criar, entendeu? Para dar continuidade, ele está meio criado para dar continuidade. Então, eu tenho certeza absoluta que o trabalho vai continuar bonito como era, mas vai ficar muito melhor nas mãos dela, né? Com certeza, tá bom? Bom, então vamos lá. Por que estamos hoje aqui? Estamos hoje aqui por conta de no meu entender, por conta da produção de uma pessoa que passou, uma aluna que passou aqui pelo curso e que deu frutos, aquilo que todo professor espera que aconteça com seus alunos, que eles tomem, né, abram suas asas e possam voar por si próprios, né? E a Helene, acho que fez isso ao tornar o trabalho dela, final de curso, né, numa publicação, né, o que é importante na vida acadêmica, na vida das pessoas, né? E quando a gente fala do final do curso, do início aquela alegria, aquela preocupação inicial, aquela dificuldade, por exemplo, de trabalhar com as tecnologias, trabalhar à distância, que a gente está muito acostumado com presencial, né? Todas essas dificuldades, elas vão sendo superadas com o tempo, mas quando a gente vai chegando no final do curso, vem um pavor na maioria dos alunos, isso porque eu posso dizer que isso aconteceu comigo também, né? Que é escrever o trabalho final, depois de passar 3, 4 anos, na realidade, fazendo um curso universitário. Será que eu sou capaz de escrever? Será que eu tenho condições? Sobre o que eu tenho que escrever? Né? E aí, do que ficar, às vezes, lendo autores que já falaram sobre o bullying e copiar aquelas ideias daqueles autores sem ter uma autoria. Um TCC, um trabalho final de curso, é um trabalho autoral. Ele, inclusive, é o caminho. É difícil fazer, não é fácil, não. É muito mais difícil de fazer do que um outro que eu vá usar um tema onde muita gente já falou. Agora, ninguém sabe mais da minha vida do que eu, então eu posso escrever, não é? É um pouco disso. Eu posso escrever. É claro que tem que ter um orientador que vai reclamar, que vai rabiscar, né? Que vai brigar, não pode ser esse o caminho, etc. e tal. Né? Mas, assim, trabalhar com a memória, trabalhar com as lembranças, trabalhar na realidade com as histórias de vida, é um espaço muito interessante, né, para até se entender por que é que eu estou me tornando professor, ou por que é que alguém, em algum momento que marcou a minha vida, se tornou professor. Eu orientei aqui, não havia ainda esse sistema da gente poder chamar online e conversar. Então, era tudo meio pelo telefone, era tudo meio pelo e-mail, né? A aluna chamava-se Noemi. E essa aluna, ela teve muita dificuldade, no primeiro momento, de entender o que eu queria. Mas é sempre assim. A gente tem muita dificuldade de entender o que o orientador deseja da gente. Porque a gente tem uma ideia, né? Essa ideia inicial, ela vai se transformando na medida em que os questionamentos vão surgindo, as perguntas, a orientação, os autores que são sugeridos para que eu possa ler também e vincular isso à minha ideia, etc. e tal. Então, essa aluna chamava-se Noemi, não, Érica Silva Rocha. A Érica foi em 2008. A Érica, ela me mandou o primeiro texto, onde
ela dizia como é que os professores teriam que agir. Como é que os professores teriam que a escola estava muito ruim, os professores não queriam nada, bababá e bebê. Aí eu olhei aquele texto e fiquei completamente arrepiado, porque eu me vi perante uma pessoa que estava achando que sabia como é que se devia ser professor. E ninguém sabe como deve ser professor. A gente vai se fazendo. Temos 4 professores aqui e temos outros espalhados aqui nessa sala, e cada um é de um jeito. Em 2011, já quase na minha despedida, que foi Lene, né? Então, a forma como Lene chega até a minha pessoa é um pouco diferente, porque ela conhece uma pessoa que é muito minha amiga, e essa pessoa disse assim: se você quer escrever sobre isso, você vai ter, na realidade, que fazer com o Dirceu. E aí Lene me procurou, a gente começou a conversar, mas essa história da minha conversa com ela e do trabalho que ela desenvolveu, ela que vai contar para vocês. O meu objetivo aqui era apenas motivar vocês para dizer o seguinte: é importante falar sobre a violência e o bullying na escola? É. Mas eu posso até dizer quanto eu sofri de bullying ao contar a minha própria história ou falar da minha formação como professor. Porque todos nós sofremos bullying. Eu fui um, por exemplo, que sofri. Como eu era um cara muito assim que gostava de estudar, imagina a perversidade que não deve ter acontecido na minha vida. As pessoas, na realidade, né, me chamando de CDF, aquelas coisas, né? De cascudo, eu era o menorzinho, na realidade, da turma, como eu apanhei, na realidade, dos meus colegas, muitas vezes, que eu tirava uma nota maior do que eles, etc. e tal, coisas assim. Então, falar sobre violência, bullying, falar sobre a educação infantil, eu acho tudo isso muito importante. Mas falar sobre as histórias de vida de professores, a pessoa, você poder contar a história da escola em que você estudou no primário, que você traz boas recordações. Escrever sobre essa instituição, fazer entrevista com pessoas que eram professoras naquela época, com colegas seus que foram naquela... Que coisa bonita, que coisa autoral.